Segundo o SUV compacto mais vendido em 2022, o Volkswagen T-Cross ainda tem um lugar cativo no segmento, tanto que ele figura em 2023 como um dos mais vendidos. Mas antes de ele sofrer aquela nova mudança que está prevista para este ano, a gente vai avaliar aqui o T-Cross 200 TSI, a versão intermediária, que traz um pacote bem interessante. Bora lá? Vamos para mais um Mob Avaliar. Lembrando que esse é o Mob Avalia, que é o quadro do Mob Auto, onde a gente avalia por cerca de uma semana, dependendo do modelo, quais seus pontos principais de destaques aí para trazer a melhor oferta para você, consumidor. Lembrando que a gente tem uma metodologia aí de pontos, numa escala de 2 em 2, que pode variar aí de uma nota de 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, dependendo do modelo. Além disso, a gente avalia também por segmento. Falando especificamente do visual aqui do T-Cross 200 TSI, a versão intermediária é o mesmo visual que você conhece do T-Cross lá em 2019, basicamente não mudou nada desde que foi lançado aqui no Brasil, mas essa versão aqui de avaliação, a versão 200 TSI, traz essa grade, como você pode ver, sem o acabamento cromado das versões Comfortline e Highline, Aqui na última mudança, vale lembrar, ele ganhou esse logotipo da Volkswagen, um pouco maior, e sem um W aqui encostado nessa parte de baixo. Aqui faróis halógenos, mesma coisa para os faróis de neblina, os faróis também com lâmpadas amarelas. Tá aí um negócio que vai mudar na linha, na próxima linha, mudança de facelift do SUV compacto. Tá esperado, são lâmpadas Full LED aí, estão esperados. São um recurso, aliás, bastante esperados, já que a turma aí, Polo Virtus já está trazendo esse item de série. Vindo aqui para a lateral, nada de novo também, é o mesmo visual de 2019. Essa carroceria bem sóbria, com esse vinco lateral. Novidade mesmo, as rodas 17 polegadas, que nessa versão não são de série, vale lembrar, faz parte de um kit opcional chamado Interactive 4, que agrega outros itens que eu vou falar depois. Itens, principalmente equipamentos aí que somam para a conveniência do carro no dia a dia. Visualmente, rodas 17 polegadas diamantadas, mas que de série são rodas Aro 16, quando você comprar assim opcional. Vindo aqui para trás, é o mesmo visual que você conhece do T-Cross, como todas as versões aí, quase não mudam entre si, que traz o logotipo centralizado na tampa traseira, também em relação ao motor, essa versão equipada com motor 1.0 turbo TSI, com 200 TSI aí fazendo menção ao torque Nm, Mas aqui na traseira, lanternas que acendem somente nas extremidades. Está prometido para o facelift, prometido não, especulado, que aqui vai acender na próxima atualização de linha. Mas enquanto isso não chega, a gente tem o T-Cross 200 TSI somente com essa máscara negra mesmo aqui. Falando um pouco do porta-malas, aqui vai um calcanhar de Aquiles do T-Cross, isso em todas as versões, tá? Vamos abrir para mostrar para vocês. Aqui, tá até repleto de equipamentos aqui para produção, para você ver no uso prático real como fica encaixadas as coisas aqui no porta-malas do T-Cross. É um porta-mala ok, mas para a categoria ele fica devendo. São aí 373 litros de capacidade, mas que podem ser aumentados por um pouco mais de 400 litros, aí, seus quase 420 litros, colocando essa travinha, esse banco mais para frente, mas na prática é um recurso que muita gente acaba não usando, porque você acaba penalizando o espaço interno e sem dúvidas que quem quer ir no banco traseiro não quer sentado muito para frente assim, com a posição nas costas muito reta, E por isso é uma nota aí, de nota 8, que eu vou explicar o porquê, por conta do espaço. Apesar de ele penalizar aqui no porta-malas, ele compensa lá no espaço interno, que eu vou mostrar a partir de agora. Você deve ter estranhado a nota 8 quando eu estava lá no porta-malas, correto? São 373 litros de capacidade, que é algo aquém do segmento de SUV compacto. Só que justamente por ter um porta-mala menor, o SUV compacto aqui, o T-Cross, ele compensa no espaço interno e sobretudo pelo entre-eixos dele, que é bem generoso. Isso mesmo tendo sido lançado em 2019, algo que ele se mantém muito à frente da concorrência até hoje. HR-V, Creta estão muito próximos em espaço interno, são muito bons também, mas o T-Cross aqui, olha só, banco ajustado para mim, para efeito de comparação eu tenho 1,85 m e esse banco da frente está ajustado para mim e mesmo assim o T-Cross aqui me oferece um espaço de 3 dedos em relação ao banco dianteiro. Mais pouco eu cruzava a perna aqui, mas não é o caso, E o T-Cross ele oferece bastante espaço, é algo que, mesmo tendo sido lançado novamente, tendo sido lançado lá atrás, em 2019, ele ainda é bastante atual nesse quesito, oferece muito espaço, é um dos melhores do segmento até hoje, E aqui o que ajuda também nessa amplitude da cabine, ele é bem largo, Estico a mão aqui, vai até a parte próxima aqui da porta, nem alcanço, Mas, voltando, o desenho dele, o que ajuda, esse formato mais quadradão, mais formato de caixa mesmo, o design mais sóbrio
né, da Volkswagen, né, não é tão arqueada aqui na linha de cintura, então isso acaba propiciando aí um melhor espaço interno, principalmente de largura aqui, né, para ir para 3 ocupantes, por exemplo, né, um espaço que o carro, né, um SUV compacto, muito isso aí acaba, né, 3 lugares, a gente sabe no Brasil, todos os carros são homologados para 5 pessoas e tudo mais, beleza, mas na prática não é bem assim. Mas o T-Cross, o terceiro ocupante, vai ter bem acomodado aqui também. Outros pontos interessantes do T-Cross aqui em relação ao espaço interno, né, que é bem generoso aqui, o túnel central é bem baixo, então o terceiro ocupante vai até bem acomodado, não se incomoda muito com a perna muito mais alta aqui, e principalmente saída de ar. Brasil, cara, Brasil tem que ter saída de ar traseira, o calor que a gente vive aqui. Agora tá entrando no outono, tá um tempo mais ameno, mas aqui a saída de ar traseira é direcionado ainda, né? Não é uma terceira zona, né? A segunda zona é algo de carro superior ainda, mas aqui tem a saída de ar traseira que gela muito bem, você direciona o fluxo de ar. E para essa geração conectada, né, nos dias atuais, são necessidades também, né? Carregador USB do tipo C, são 2 saídas aqui na parte de trás. Agora, como vocês já viram aqui o espaço na parte traseira, vamos lá para frente, vou mostrar para vocês. Falando agora da parte da frente aqui do T-Cross, a convivência é muito boa, né? Bastante ergonomia, como as demais versões do SUV compactos, né? Tem aquelas soluções bem fáceis aqui, ó, o botão de volume aqui, de rádio, tem todos os botões multifuncionais bem organizados aqui no volante. O volante, por falar nele, revestido em couro, já nessa versão intermediária. Abaixo dele, como eu já falei, tem a versão Sense. Essa aqui é a 200 TSI sem nome, é a versão que no varejo acaba vendendo bastante aí. O que é mais interessante do T-Cross aqui, nessa última atualização que ele teve lá em 2021, um recurso bem interessante, mas que acabou não sendo muito visto aí na prática, nas avaliações, né, da mídia, é aqui o painel digital de 8 polegadas que veio do Taos, porque afinal o Taos, né, ganhou esse painel mais simplório, né, bem antes do Polo e Virtus, essas versões mais simples, considerando sempre, tá? Nesse caso sim, o T-Cross tem o contagiros aqui, o bendito contagiros, você pode mudar a visualização aqui no painel, tem o painel completo aqui com velocidade máxima, o contagiros, é só ter o botão no painel que ele muda para você aqui. É uma polêmica que foi levantada na época do lançamento aí do Polo, né, as versões mais simples não tem, né, não tem o contagiros, que é algo que foi muito criticado no lançamento. Mas falando aqui, voltando para o T-Cross, que é o assunto do dia, né, ele tem aqui o acabamento bem interessante. Vale lembrar que o T-Cross 200 TSI evoluiu muito bem ao longo do tempo, né, desde 2019 a Volkswagen foi ajustando, né, que é algo natural de um ciclo de um produto, né, na indústria, ele foi se ajeitando. Tem sim os bancos de tecido, mas são bem resolvidos, as costuras brancas aqui, bem interessantes, acabamento diferenciado na parte centralizada aqui do assento, né, que falar em banco de tecido tem gente que gosta, que acha que acaba não dando muito refinamento para um SUV compacto, né, muita gente prefere couro, mas a verdade é que o banco de tecido acaba ajudando no conforto térmico da coisa aí, né, dias de sol, carro muito frio, você não sente tanto, já o banco de couro você sente mais, mas logicamente é uma questão de gosto. Acabamento aqui no painel, acabamento bem pintadinho aqui de cinza, né, que dá uma quebrada de sobriedade da cabine, que é bastante monocromática, bastante plástica, né, um dos pontos críticos aí do T-Cross, mas tem um acabamento também plástico aqui que imita, né, um aço escovado, que é muito bem executado aqui pela Volkswagen, pintura cinza também aqui nas portas e um plástico aqui, né, nas portas também, mais clarinho aqui, que acaba dando uma quebra nesse tom muito escuro da cabine. O tecido somente aqui no apoio de braço, que também tem um apoio centralizado aqui de braço, que é bem, né, bem-vindo aqui para um carro desse segmento, aliás, já é praticamente obrigatório, sim, um carro de R$ 136.990. Falando aqui mais, né, a multimídia não é Volkswagen Play, que é reservada a partir da versão Highline, nesse caso aqui é a Composition Touch, né, muito bem servida, é uma tela menor, a galera quer cada vez tela maior, mas para um carro desse aqui já está sendo bem-vindo a uma tela, né, do Composition Touch menor, Volkswagen Play, tem tudo que você precisa aqui, que para mim é o maior pênalti, né, o tamanho da tela, mas sim a ausência, né, de Apple CarPlay, Android Auto, sem fio, você tem que plugar assim o cabo aqui para você usar essa funcionalidade. Aqui, né, temos aqui entradas USB, 12 entradas USB tipo C na frente, que já isso ajuda na questão de tanto de velocidade de processamento quanto de recarga, ganha mais recarga e mais tempo aí. Temos aqui ar-condicionado manual, podia já ser digital para um caso faixa desse preço aqui, mas tudo bem, algo perdoável. Controle de estabilidade de tração, e ganhou na última atualização também Start-Stop, que ajuda na economia de combustível, como eu já disse, né, que já é bem interessante nesse carro, né? Mas aqui no geral, o acabamento é bem interessante. Apesar desses plásticos com cores diferentes, que simula ter ácido escovado, na verdade que o acabamento de cross fica devendo aí perante a concorrência, né? Apesar de ter uns firulas, como o volante vestido em couro, detalhes em pratas aqui nas saídas de ar, no volante, aqui na parte central. Tem essa alavanca de câmbio aqui iluminada, que foi jogada até para os carros
mais abaixo do T-Cross da linha Volkswagen, que dá um aumento aí de refinamento, né? Uma iluminação a mais aqui, mas em geral ele fica devendo sim acabamento. É um pequeno pênalti do T-Cross, que é uma expectativa para ser melhorado, né, o acabamento do T-Cross neste ano ainda, né? A gente pode esperar por melhores tecidos, até um plástico, continuar sendo plástico. Talvez a gente pode esperar soft touch aqui no painel, né, que é plástico ainda, mas podia ter uma melhor aparência, melhores texturas, né, um cuidado melhor aí no âmbito geral do carro, né, para dar uma sensação mais de refinamento, porque afinal você tem que levar um carro de 137 mil reais, ou nesse caso aqui com opcionais de 140 mil, que chega nessa faixa de preço, e você tem que receber isso, pelo menos assim, ter a sensação que você está pagando por um carro de 140 mil reais. Falando de equipamentos de série, com o principal equipamento aqui no T-Cross 200 TSI é o ACC, né, o piloto automático adaptativo, né, que mantém a velocidade em estrada, aí você regula a velocidade, freia e acelera para você automaticamente aí, de acordo com a sua, né, necessidade. Traz também lanternas de LED, faróis halógenos, né, como já havia dito. Traz também 6 airbags, controles de estabilidade de tração, conta também com painel de instrumentos digital de 8 polegadas, a central multimídia, né, que tem que colocar um Android Auto, Apple CarPlay com cabo, né, é um demérito aí, mas tem o recurso, beleza, indicador de pressão dos pneus e, além do mais, o pacote Interactive 4, que agrega aí, além das rodas 17 polegadas, como havia dito, com pneus de baixa rolagem, né, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, soma também retrovisores, né, com função tilt-down, no caso do retrovisor da direita, que ajuda aí nas manobras de estacionamento, principalmente em baliza para você enxergar a guia, e também câmera de ré. Tudo isso para um pacote aí de um pouco mais de 3 mil reais. Com essa lista de equipamentos, incluindo os opcionais, o T-Cross 200 TSI chega a nota 8, né, que fica dentro do segmento e fica com uma nota aí, né, de equipamentos, porque ele conta com tudo que ele precisa para esse segmento, né, nessa faixa de preço. No entanto, ele fica perigosamente próximo de outro veículo familiar muito importante da Volkswagen, que foi atualizado recentemente, o Virtus Exclusive. Uma versão aí com um visual exclusivo e um motor mais potente, 1.4 turbo de 150 cavalos. Fica a seu critério. Mas o que pega mesmo o T-Cross 200 TSI são as revisões, já que você pode gastar até 9 mil reais se você fazer todas as revisões da concessionária, isso considerando dos 10 mil a 60 mil quilômetros rodados. Já porque tem uma coisa interessante aí que não é uma boa notícia para o cara que vai procurar o T-Cross nessa versão, né? Por isso a nota 2 aqui nesse quesito. Você vai gastar esses 9 mil reais por quê? O que acontece? O T-Cross tem as primeiras revisões grátis somente a partir da versão Comfortline e Highline. Ou seja, você não tem os descontos que teria nessas versões mais caras nessa versão 200 TSI. Né? No caso das versões mais caras, o pacote de revisão também fica com preço elevado, mas aí na faixa dos R$ 7.500. O que vale dizer mesmo é que tem, né, inclui de revisão, troca de óleo, né, trivial, troca de filtro de poeira e pólen, né, filtro de óleo, filtro de combustível no decorrer, mas o que pega aí no valor final, que chega a seus 2 mil reais, é na revisão de 50 mil, que ele inclui aí um kit, né, de revisão aí de troca, na verdade, de itens a ser substituídos, né, a um kit de correia dentada. Isso na conta final fica bem salgado, né? Lembrando, você vendo no site aí, tem as revisões, né, programadas ali, que itens que vão ser substituídos, e depois logo abaixo você vai ver os itens que são recomendados para a troca e que na prática a Volkswagen meio que exige que você vai trocar aquele componente, porque senão você pode perder a garantia do seu carro. Mas veja aí na tela com mais detalhes que você vai entender, ou mesmo acesse o site oficial da Volkswagen para entender melhor. Agora vamos dar uma volta na prática, ver como o T-Cross 200 TSI se comporta no uso real. Aqui é o volante do T-Cross 200 TSI, né, ele continua com um comportamento bem característico aqui, é um carro que tem bastante agilidade, né, praticamente um hatch ao volante, mudando basicamente somente pela altura. Mas ao volante, aqui falando mais do desempenho dele em si, né, o carro vem equipado aqui nessa versão 200 TSI, que é uma acima da Sense, é a versão que na prática acaba vendendo mais aí. Ela traz o motor 1.0 turbo, né, que rende seus 128 cavalos de potência, né, potência máxima aí com etanol, e até 20,4 kg de torque, né? Um desempenho bem interessante, né? É um motor que acompanha até Tracker 1.2 turbo, né? Então você pode contar aí que é um motor, né, bem ajustadinho, né, com uma transmissão bem calibrada para ele, né? É um carro que você sabendo se maleável ali no acelerador, ele vai te entregar, né, um bom desempenho e o melhor também, uma boa agilidade para você usar no dia a dia. Com esse desempenho, né, que é bem característico aí desde seu lançamento, né? Um motor que acabou encaixando muito bem no T-Cross. Ele é um carro nota 8, né? O 0 a 100 dele é bem interessante, você vê aí no lettering na tela, né? E juntamente isso, e mais do que você ter o número, você ter,
né, a sensação, né, de velocidade e agilidade que ele te propicia bastante aqui no uso real, né, no carro. E trânsito de São Paulo sabe como que é, pessoal, costuma dar seta, você tem que ficar desviando, né? Mas voltando, ele é um carro nota 8, né, o T-Cross aqui para dentro da categoria dele. Lembrando, nossos pontos vai de 2 em 2 pontos, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nesse caso, a nota 8 é uma nota muito boa, e como eu já falei, é um carro que acompanha aí, que anda muito parecido, né, de forma muito semelhante a SUVs aí do mercado, turbo também, mas como o Tracker, que traz motor 1.2 turbo, né, e o T-Cross com 1.0 turbo, motor menor, consegue andar junto. Falando um pouco de consumo, o T-Cross também manda muito bem, faz até 12 km na gasolina na cidade e 14 km com 1 litro na estrada. Logicamente, são números do Inmetro e certamente vai depender do peso do seu pé no uso real, né? Já que cada um tem uma forma de dirigir. Dá para fazer mais ou até mesmo, dependendo do peso do seu pé novamente, ou menos. Mas, como estamos falando de um carro 1.0 turbo, você vai em busca do consumo, né? Nessa onda downsize, e como é um carro familiar, você vai buscar o melhor consumo aí para você economizar, né? Vai influenciar no seu bolso, então nada melhor do que fazer mais quilômetros por litro aí, né, com o tanque. Por esses motivos, o T-Cross é um SUV compacto com nota 8. O T-Cross também é nota 8 em relação a conforto, já que é um carro com uma suspensão bem calibrada, né? Esquece aquela história, né, aquela clássica configuração da Volkswagen lá dos anos 90, no começo dos anos 2000, que era só pancada seca ali, aquele desconforto, né? Banco fino, esqueça disso. T-Cross, desde seu lançamento em 2019 no Brasil, essa nova onda Volkswagen, né, com esses bancos bem confortáveis, encaixam bem o corpo, tem uma ergonomia muito interessante também. Tudo isso auxilia na boa convivência, no conforto a bordo. No geral, é um carro muito confortável, tem todos os comandos à mão, é um carro que, de forma ergonômica, aqui pensando nisso, é bem alemão, tem todos os comandos à mão aqui. Isso é uma característica muito de carro, né, de origem, né, de marcas alemãs, em sua essência, né? Os bancos são bem confortáveis, bons apoios laterais aqui, né? Esqueça também aquela fase Volkswagen, né? Isso você já deve saber, mas ficou lá atrás também, desde 2019, até antes, né, quando chegou o Paul lá em 2017, essa fase Volkswagen, né, de propiciar, de pensar mais no motorista, não só em dirigibilidade, mas pensar também em conforto, ainda mais no carro familiar com SUV compacto, como o T-Cross 200 TSI. Esse aqui foi mais um Mob Avalia. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa versão do T-Cross, né, o T-Cross 200 TSI, né, o T-Cross sem nome, né, nessa versão aqui que não tem sobrenome, mas que é bastante competente ao que se propõe na categoria, né, atendendo aí um SUV, para quem procura um SUV compacto, mais intermediário, que traz aí um preço na faixa dos R$137 mil. Mas lembrando, vale lembrar que é importante, essa versão traz um pacote opcional de R$3 mil, somando aí, chegando na conta de 140 mil. E aí, será que vale a pena? Deixa aí nos comentários e inscreva no canal do Mob Auto. Até mais, pessoal. Valeu!